Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor neste momento. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 1 a 5. Quando a palavra do Senhor nos diz assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Então vamos orar neste momento. Senhor Deus e Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, Pai, tem nos ensinado a andarmos na senda da verdade, no caminho preciso da tua palavra. E nós queremos te agradecer por isso, te louvar e te bendizer. Por isso agora pedimos ao Senhor que a iluminação dos altos céus possam pairar sobre nós, Pai, sobre mim especificamente na exposição do texto, Pai. Preciso do teu favor mais uma vez. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, porque o fazemos em um nome santo de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Meus irmãos, nós estamos prosseguindo para o final da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Estamos hoje no capítulo de número 4. E eu começaria a dizer para vocês que o tema a ser enfrentado hoje por nós aqui é justamente um assunto que, para mim, é extremamente atual, porque nós vivemos tempos nos quais a apostasia graça. A apostasia está presente no cenário evangélico, cristão, não só no Brasil, mas também em todo o mundo, é o que nós temos percebido. E o que mais nos entristece, e que ao mesmo tempo tem tudo a ver com o texto que nós vamos explanar nesta manhã, é que o texto é atual porque nós vimos na história recente da igreja evangélica, inclusive no Brasil, nós que temos uma experiência com Cristo, talvez lá pelos anos 80, alguns até antes disso, são mais antigos na fé, nós percebemos, nós vimos, identificamos homens que começaram muito bem a sua trajetória, pregando corretamente a Bíblia Sagrada, homens que se esmeravam no ensino da palavra de Deus, mas que paulatinamente, progressivamente, e eu digo para vocês de forma lamentável, a gente não fala isso com alegria, mas esses homens, eles foram abandonando a sã doutrina e buscando um outro caminho. E quando o texto fala para nós sobre apostasia, obviamente aquele que de verdade se converteu a Cristo, ele nunca vai apostatar realmente. Mas existe um fenômeno que para muita gente pode parecer estranho, mas existem pessoas que aparentemente eram cristãs, viviam um cristianismo nominal. Essas pessoas tinham um grande conhecimento das Escrituras Sagradas, mas que depois de um certo tempo abandonaram o que nós chamamos de ortodoxia, o ensino correto, a doutrina certa, para propagar outras ideias que são extremamente nocivas ao Evangelho. E quando nós olhamos para o texto vai dizer que o Espírito, e olha que o Espírito aqui está no texto, na nossa versão, com letra maiúscula, o Espírito Santo afirma expressamente
o Espírito Santo, ele expressa especificamente também que nos últimos tempos, veja comigo, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Então, nos últimos tempos. E você pode perguntar, mas pastor, o que é o último tempo, os últimos tempos, a última hora? O que significa isso biblicamente? Eu digo para você que últimos tempos significa a era da igreja. Desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, é o que nós chamamos de últimos tempos, últimos dias, última hora. Então, Paulo está dizendo a Timóteo que isso já estava acontecendo, porque aqueles já eram os últimos dias. Nós estamos hoje nos últimos dias, perfeito? Então ele fala que nos últimos dias alguns iriam apostatar da fé. Eu que vejo tantas pregações, tantos pastores que eu já conheci, já pude observar, eu fico assim vendo a validade, a atualidade da palavra de Deus, porque ela, na verdade, profetiza, ela diz alguma coisa que é real também no século 21. Quando nós olhamos para o cenário evangélico brasileiro, nós vemos homens que já não estão mais compromissados com a ortodoxia. Aí você pode me perguntar, mas pastor, qual é a motivação? O que aconteceu com esses homens para eles terem optado por esse caminho, já que eles eram expositores fiéis até então das Escrituras Sagradas? E o texto é profundamente claro a mim e a você. O texto responde à indagação que vocês devem estar fazendo, que eu propus agora. Olhe para a sua Bíblia e veja o que o texto diz. E alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, o que nós precisamos compreender é o seguinte: qual é a origem do ensino ou dos ensinos dessas pessoas? O próprio texto diz: é uma origem demoníaca. Então, é o que o texto está dizendo para nós: espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Nós pensamos, às vezes, que as heresias brotam da cabeça das pessoas do nada. Mas eu queria dizer para você que o demônio, todos aqueles que agem na atmosfera, produzindo mal, na linguagem, por exemplo, bem específica de John Stott explicando isso, ele diz que são cosmocratores, são aqueles que governam as regiões espirituais. Esses espíritos, eles incutem, eles sopram, eles inspiram a homens a seguirem a ensinos que são danosos e desastrosos para o Evangelho. Então, em primeiro lugar, isso não parte unicamente da mente criativa desses homens. Eles são influenciados por espíritos enganadores, por demônios. Da mesma forma que os apóstolos escreveram inspirados por Deus, esses espíritos enganadores, eles também inspiram seus asseclas, seus seguidores a escreverem tais coisas que são profundamente perniciosas à igreja. E aí, quando a gente fica pensando nisso, eu lembro, por exemplo, de um rapaz que começou muito bem como pregador, como pastor, e um belo dia conversando com ele já era pastor, eu ainda não era pastor, ele me disse mais ou menos assim: meu irmão, se a igreja quer palavra, eu tenho palavra para dar. Eu abro a Bíblia e vou falar da palavra de Deus com exatidão e com fidelidade. Mas se a igreja quer oba-oba, se a igreja quer fantasia, eu também vou dar fantasia à igreja. E eu falei: que é isso, meu irmão? Que história é essa? Que coisa absurda. Ele falou: mas eu vou fazer isso. Eu vou dar palavra quando se quer palavra, e quando não se quer palavra, eu vou dar fantasia.
Eu falei, meu Deus, isso está incorreto, não pode ser assim, você está errado. E quando a gente olha para hoje, a gente observa que outras tentações surgiram na mente dos pregadores. Alguns estão buscando o quê? Fama. Alguns estão buscando que o seu discurso seja aceito pela grande mídia. Eles querem andar de acordo com a filosofia do nosso tempo. Eles querem aplausos. Eles têm outros interesses, diria eu, interesses escusos, que por vezes nem compreendemos. Eles querem, da internet, fazer o quê? Criar celeumas para ganhar mais seguidores e monetização. Hoje a coisa tem outra roupagem, mas na verdade é o que acontece nos dias atuais. Muitas pessoas abandonaram a sã doutrina, porque elas entendem, pensam, que obviamente as pessoas não têm interesse em ouvir a verdade. E aqui no texto nós vemos, por um lado, os falsos profetas, os falsos mestres, ensinando a mentira, e por outro lado, Timóteo com a incumbência de ensinar a verdade. Então é o que nós vemos no texto, com muita clareza. Então eu queria que ficasse muito claro na sua mente que esses ensinos são ensinos inspirados pelos demônios. Mas, em segundo lugar, eu não poderia dizer que não haja uma responsabilidade pessoal. Eles são responsáveis pelo que eles estão fazendo. Eles, ao mesmo tempo, eles sabem o que estão fazendo. Eles estão ludibriados, enganados, mas eles têm consciência de que aquilo que eles ensinam não é verdadeiramente o correto, não é a sã doutrina. Então, Paulo está falando a Timóteo que a sua tarefa em Éfeso era uma tarefa muito difícil, porque no seio da igreja existiam falsos mestres, e pessoas que tinham um poder persuasivo, pessoas que tinham uma influência, pessoas que eram aplaudidas e queridas. Como hoje, nós olhamos pessoas que são queridas pela grande mídia, pastores que, quando qualquer coisa acontece, eles são os primeiros a serem chamados para serem ouvidos. Qual é a opinião deles? Por que isso? Porque eles falam aquilo que a grande mídia quer ouvir. E como são homens sábios e inteligentes, eles também sabem o que a grande mídia espera que eles falem. Então as coisas se retroalimentam. E quando a gente olha para o texto, nós não podemos esquecer que esses crentes eram crentes professos. Eles haviam, na verdade, se apartado da sã doutrina, mas embora conhecessem o que era correto. E isso é lastimável, quando alguém conhece a verdade, mas por outros interesses, que eu não quero entrar aqui, ele coloca a verdade de lado para jogar para a torcida, para falar aquilo que todo mundo deseja, para ser aplaudido. E o texto prossegue nos dizendo algo muito importante. Veja comigo o versículo 2. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Essa ideia de mente cauterizada tem duas possibilidades aqui. A primeira possibilidade, quando nós pensamos em mente cauterizada, nós pensamos naquelas marcas feitas nos animais e nos escravos, que identificavam a quem eles pertenciam. Essa é uma ideia que muitos pregadores entendem assim. Mas eu caminho numa outra direção, entendendo que mente cauterizada é um termo medicinal, um termo da medicina. Quando nós vemos, por exemplo, um órgão que foi amputado, um braço, e ele é cauterizado, e não há mais sensibilidade naquele lugar. Então, o que acontece aqui é que, na verdade, essas pessoas estão com a própria consciência cauterizada, ou seja, estão com a mente insensível. E o que é mais curioso, era assim no passado e é hoje também, elas cantam os hinos que nós cantamos. Elas cantam os louvores que nós louvamos. Essas pessoas usam a mesma Bíblia que a gente utiliza, só que eles dão uma interpretação completamente distorcida da verdade bíblica.
Por isso, o tempo que nós estamos vivendo, caríssimos irmãos, é um tempo no qual nós precisamos ter uma pregação que seja uma pregação apologética. O que é isso? Uma pregação que seja em defesa da nossa fé, que venha confrontar os ensinos equivocados que aí estão, que tem uma aparência de verdade, mas são mentirosos. E nós precisamos urgentemente, e é o que nós temos feito aqui na Betel e em tantas outras igrejas, formar uma cosmovisão verdadeiramente cristã. O que é cosmovisão? Uma visão de mundo, uma percepção das coisas que estão acontecendo, uma leitura da vida que seja cristã. O nosso paradigma precisa ser a Bíblia. A nossa filosofia precisa ser a Bíblia. Eu não posso fazer uma dicotomia entre aquilo que eu penso, que eu creio e a maneira como eu vivo, porque as ideias que estão pululando na minha cabeça, elas influenciarão a minha conduta, o meu dia a dia. E se a minha filosofia, o meu pensamento não está de acordo com a Bíblia, eu vou expressar ideias e vou viver de um jeito que contraria a vontade de Deus, e isso não pode acontecer. Então, em dias como os nossos, o que nós mais precisamos é ter uma pregação que seja apologética. Nós precisamos formar um povo que não apenas conheça alguns versículos bíblicos, talvez decorados, mas nós precisamos formar um povo que, quando olhe para um texto bíblico, ele saiba compreender, ele saiba entender o que estava acontecendo e o que está acontecendo hoje. E, à luz do texto bíblico, ele saber se posicionar corretamente. É isso que nós mais estamos carecendo, e Paulo está trabalhando com Timóteo justamente essas questões. E aí no texto nós vemos assim, que o texto fala em hipocrisia, ou seja, esses homens usavam como uma máscara, né? Uma máscara, uma atitude teatral. Aquilo que eles eram na vida privada não era aquilo que eles eram na vida pública. Então, na vida pública, eles passavam uma coisa para as pessoas, mas nem eles próprios conformavam a própria vida com aquilo que eles ensinavam. Olha que coisa, é a chamada hipocrisia, quando o seu discurso ele é diferente da sua prática. Então, Paulo orienta Timóteo, Paulo explica, Paulo chama atenção. E mais do que nunca, reafirmo eu, o texto que nós estamos lendo, ele é profundamente importante para os nossos dias. Estamos vivendo dias críticos, onde se a igreja não acordar, ela vai perder completamente o rumo, a direção. E o texto diz mais para nós assim, veja comigo. O texto falou em hipocrisia, o texto falou em mente cauterizada, e agora ele vai falar por quê. O que ajudaria a igreja, a mim e a você também, a identificá-los. Como identificar? Nós só podemos identificar se nós tivermos o conhecimento mínimo daquilo que é acertado pela palavra de Deus. Por isso, nós protestantes, nós não acreditamos como uma outra ramificação do cristianismo, que acredita que novas revelações possam acontecer e que elas sejam complementares à Bíblia Sagrada. Nós não acreditamos assim. Para nós, o cânon sagrado, ele está fechado. Não há nenhum ensino, não há nenhuma revelação que venha estender ou venha explicar melhor as Escrituras Sagradas. Isso não existe. Isso é uma inverdade, é um equívoco. E existe uma ramificação do cristianismo que pensa dessa forma. E por isso essa ramificação, ela tem saído vertiginosamente durante os séculos da verdade do Evangelho. Ela já abandonou há muito a ortodoxia. E quando a gente olha para o texto sagrado, a gente vai ver que, primeiramente, a característica que identifica esse grupo de pessoas, de falsos ensinadores, é que eles proíbem o quê? Proíbem o casamento.
Mas quando nós lemos lá, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, nós vemos que é o próprio Deus quem estabeleceu o casamento. Foi Deus que quis assim. Antes da queda do homem, Deus havia estabelecido o casamento, gente. Então pense comigo uma coisa: o casamento é nobre, o casamento é lindo, é belo, é algo que nasceu no coração de Deus, para a nossa edificação, para a nossa felicidade, para o nosso prazer. E a ideia que foi sendo desenvolvida durante os séculos, que mistura um pouco de dualismo com gnosticismo, vou explicar a vocês, uma ideia que divide o físico daquilo que é etéreo, a alma do corpo, essas divisões que as pessoas fazem, vida religiosa, de vida secular. Todas essas ideias, elas foram crescendo e se desenvolvendo e propondo que o casamento, ele era inferior à vida celibatária. Então, se alguém deixava de se casar, era mais nobre, era mais santo, era mais especial. E isso é um grande e profundo equívoco, porque o próprio Deus estabeleceu o casamento. Mas talvez alguém possa objetar: mas pastor, não existem aqueles que são celibatários por opção? Sim. Por exemplo, John Stott foi celibatário, nunca se casou, mas ele não defendia esse tipo de ideia, pelo contrário, ele sabia que o casamento era nobre, foi uma opção feita por ele. Mas o triste é que essa ideia, ela impõe o celibato, ela impõe como se fosse superior. Então, meus irmãos, queridos e amados, a primeira marca desses dias era justamente a ideia de que o celibato, ele era superior ao casamento. E por que isso? Porque para o gnóstico, o corpo é mau. Para o gnóstico, a melhor coisa para a alma é se libertar do corpo. Por isso que para o gnóstico era muito difícil entender a encarnação de Jesus Cristo, porque para eles a carne é má. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que tudo que Deus criou é bom, que o ser humano, ele é maravilhoso, criado por Deus, ele falhou, mas Deus providenciou o caminho para a sua redenção. Meus irmãos queridos e amados, como se deixar levar por essas heresias? Heresias que ressurgem na história, heresias que foram se consolidando durante a história e que estão presentes hoje aí. E quando eu penso nisso tudo, eu fico vendo como é perigoso nós não termos o filtro, não termos o embasamento, não termos os pressupostos corretos para refutar os ensinos que são tão danosos e prejudiciais à igreja e também à família. Era assim que eles pensavam. Para eles, era inconcebível imaginar que uma família, que a conjunção carnal de um homem e de uma mulher, que isso pudesse glorificar a Deus, porque para eles a carne era má. Veja que deturpação, que ensino contrário às Escrituras Sagradas, e quantos males isso tem produzido durante os séculos na igreja. Quanta gente que poderia talvez seguir a vida religiosa, mas que também queria ter a vida familiar e por conta disso teve que optar. Quanta gente frustrada, quanta gente que vive às vezes uma vida às escondidas porque se sente culpado. Tudo isso nós precisamos pensar e refletir. Então, uma forma de identificação é que essas pessoas, elas costumam fragmentar a vida. Aquilo que é espiritual, aquilo que é terreno. Aquilo que é santo, aquilo que é profano. Então, são condutas que têm uma aparência de verdade bíblica, mas estão completamente distanciadas da verdade de Deus. O corpo é uma bênção que o Senhor nos deu. Precisamos cada vez mais ler e falar a respeito da teologia do corpo. Existe uma teologia do corpo. E quando nós olhamos para o texto bíblico, veja comigo,
A primeira característica deles é que eles proibiam o casamento. Em segundo lugar, nós temos aqui mais um ponto a nos ajudar a identificá-los. Veja comigo, olhe para a sua Bíblia Sagrada, e o texto diz: e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então, o segundo ponto é aqui, para identificá-los. Eles são pessoas que proíbem que se coma alguns alimentos. Eles têm regras dietéticas. Eles têm ideias de que se você não faz uso de tal alimento ou de tal bebida, você é alguém superior, você é especial, você é mais santo. E, biblicamente, é um grande equívoco, porque tudo que Deus criou é para o nosso deleite, para o nosso prazer, é para a gente se alegrar pelas coisas maravilhosas que Deus proporciona a nós. Os nossos gostos podem ser diferentes. Pode ser que você não goste de um tipo de alimento que eu gosto, e vice-versa. Mas, meus irmãos, quando nós saboreamos uma fruta que para nós é a fruta do coração, do nosso paladar, que prazer! Desculpe aqui a minha brincadeira, mas se você me der algum dia uma manga, não me dê uma só, porque eu não vou aceitar. Eu quero muitas. Então, assim acontece com cada um de nós. Nós temos as nossas predileções, mas não dá para imaginar que Deus nos proíba de coisas que Ele próprio criou, estabeleceu para nós, como diz lá, por exemplo, Gênesis capítulo de número 9, versículo 3. Depois você anote aí, Gênesis 9, 3, fala sobre isso, que Deus criou as coisas para o nosso prazer, para o nosso deleite. Para o nosso deleite. Nem as regras dietéticas de Israel têm valor para nós hoje. Nós somos novas criaturas, Deus purificou todas as coisas, estamos numa nova aliança. Isso é maravilhoso saber. Obviamente, Paulo não está tocando aqui na glutonaria, naquelas pessoas que comem excessivamente. Paulo não está tocando aqui também naqueles que são chegados à bebedice, aqueles que bebem demasiadamente. Ele não está tocando nesses pontos. O que ele está dizendo é que as coisas que Deus criou são para o nosso deleite, e privar as pessoas de suas alegrias, seja pelo casamento, seja pela alimentação, isso é um grande e grave pecado. Ainda mais que a ideia que se propunha era a ideia de que quem fazia tais coisas era superior às demais pessoas. Você é mais especial, você é mais espiritual. Deus te usa porque você faz isso. Meus irmãos, essas histórias são caricaturas do verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho não fala dessas coisas, porque o verdadeiro Evangelho, ele mostra para nós que tudo que nós temos nos foi concedido por graça de Deus. A salvação, por exemplo. E num segundo momento, as outras bênçãos que Deus nos proporciona, ainda assim, são bênçãos que Deus nos proporciona com a nossa participação, sim, mas ainda assim só é possível porque Deus está na nossa vida, porque Deus está conosco, porque Deus vai à frente, abrindo portas, apresentando situações novas, criando oportunidades para nós. E quando a gente olha para o texto, nós lemos assim: pois tudo que Deus criou é bom. Dizer que a praia é ruim, houve um tempo que se proibia que os crentes fossem à praia. Houve um tempo que se proibia que os crentes jogassem bola, futebol. Então, tanta coisa louca nós já vivemos na história da igreja. Houve um tempo que o crente não podia nem dizer que gostava de ouvir, eu não vou pegar pesado, mas não podia nem ouvir uma música clássica, porque a música não era evangélica. Todas essas coisas estranhas, esquisitas, aconteceram e acontecem ainda no cenário evangélico.
E quanta coisa se perde de belo, de bonito. Que visão estreita achar que só nós cristãos somos capazes de produzir beleza, poesia, música. Isso é criar um gueto religioso. Mas graças a Deus nós reformados acreditamos na graça comum, que é aquela doutrina que nos ensina que Deus derramou uma graça que não é salvadora, mas é uma graça que proporciona às pessoas terem a oportunidade de serem criativas, de produzirem coisas saudáveis, salutares, coisas abençoadoras. Haja visto os médicos. Existem médicos que ele olha para nós e já descobre a enfermidade sem nem examinar muito. E o sujeito não é crente, nem sei que religião é, nem sei se tem religião. Então, às vezes, algumas ideias que aparentemente são evangélicas, elas são ideias completamente distorcidas e dificultam a nossa interlocução, a nossa evangelização das pessoas que estão lá fora ainda. Por isso, temos que ter muita sabedoria, termos uma cosmovisão correta da vida, uma visão de mundo correta, biblicamente falando. E nós precisamos também ter uma pregação apologética. Quando encontrarmos um erro na nossa frente, uma heresia, nós precisamos falar: isso é herético, isso não está correto, ainda que a pessoa tenha uma aura de santidade. E aí o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo: Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. E aqui eu lembro de uma história de um grande pastor da nossa denominação, não quero citar o nome dele, mas ele foi comer no restaurante, ele passou em frente ao restaurante com um pastor de uma outra linha evangélica, ele reformado e o outro de uma outra linha evangélica. E quando eles passaram no restaurante, havia um perfume que exalava de um prato característico da região nordeste do Brasil. Não vou citar muita coisa, nem vou dizer o nome do prato, porque hoje tudo que você fala pode ser considerado discriminação. Mas era um prato lá do Nordeste maravilhoso, um perfume tremendo. E o pastor virou-se e falou assim: vamos entrar aqui. O pastor reformado. E entrou com outro pastor no restaurante. Quando chegaram no restaurante, pediram o prato que eu estou mencionando aqui por alto. E daqui a pouco veio o garçom. O garçom veio com um prato. E quando chegou perto dele, o garçom falou várias palavras em outro dialeto. O garçom. Nessa hora, o pastor que estava com o pastor reformado da nossa denominação, disse assim: está amarrado. Não vou comer isso não, está amarrado. E aí o pastor reformado disse assim, um homem muito importante na nossa denominação, disse assim: com ações de graças, tudo é purificado. Esse prato é um prato cultural, do nosso Brasil, é um prato delicioso, não há nenhum problema, tudo é purificado. E aí o garçom disse assim: vocês são crentes? Eu também sou crente, eu não creio em nada disso, eu acho que nem o dono do restaurante acredita, mas ele fala para a gente reproduzir, porque as pessoas gostam. Porque as pessoas gostam. E aí eu digo, quanta coisa pretensamente espiritual, pretensamente mostrando uma espiritualidade acima, quando na verdade não passa de um engano, de um equívoco, de uma distorção do verdadeiro evangelho. O texto fala para nós, versículo 4, como eu li, ele diz lá no finalzinho do versículo 4, que com ações de graças, nada é recusável. E aqui vem um ponto difícil para mim. Eu acho que eu não daria para ser missionário, porque existem em algumas localidades que se oferecem pratos estranhíssimos, ao meu ver, ao meu sentir. Mas para eles é uma iguaria, uma delícia, mas para mim não. E uma das regras do campo missionário, da missiologia, é a seguinte: quando você chegar numa casa, numa região, tudo
que puserem no prato, você deve comer, e sem perguntar como foi feito, de onde veio. Se colocaram à mesa, você deve comer, porque se você não comer, você vai fechar a porta para a evangelização dessas pessoas. Então veja como é inteligente até mesmo o estudo da teologia, a própria missiologia. E quando eu estudei antropologia na faculdade, eu pude ver todas essas questões envolvidas, tudo isso envolvido. E realmente é assim que acontece. Quando você aceita o que o outro põe na mesa, você abre um caminho para que haja uma interlocução, uma conversa, uma amizade. E para a gente finalizar, muita coisa para ser dita, mas o texto diz assim para nós: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Não importa qual seja o prato, não importa nem mesmo que alguém tenha feito alguma cerimônia consagratória para aquele alimento. Paulo nos esclarece muito bem isso em 1 Coríntios. Ora, santifica e come. Ora, santifica e come. Então, talvez seja um hábito que nós estamos perdendo, ou estejamos perdendo, o hábito de orar antes de comer. Ainda que seja em pensamento, mas faz uma oração e agradece a Deus porque tem aquele prato, aquela comida na sua mesa, né? Não precisa fazer uma oração audível, alta, num restaurante para que todo mundo ouça. Mas agradece a Deus, pensa ali pelo menos: Deus, obrigado, porque o Senhor hoje me proporcionou que eu tivesse a comida que eu tenho sobre a minha mesa. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, no momento em que nós estamos terminando, nós precisamos pensar um pouco sobre o nosso tempo, sobre esses pregadores que começaram muito bem. Talvez você esteja na sua mente lembrando de vários, porque eu também lembrei de vários. Paulo cita o nome. Paulo tinha tanta coragem que ele chama Alexandre, Himeneu e outros tantos que foram heréticos, que ensinaram coisas equivocadas, mas Himeneu e Fileto, tantos outros. Mas nós não temos por hábito fazer isso, até porque a realidade hoje é outra. Mas uma coisa eu te falo com toda sinceridade, toda a verdade: nós precisamos identificar quem são os heréticos e não flertar com eles, e não nos colocar com disposição para ouvi-los, não. Sabe por quê? Porque eles são ardilosos, eles são maliciosos, enganadores, eles vão nos levar ao engano também, porque nós não temos o conhecimento suficiente para refutar suas ideias. E é por isso que nós trabalhamos com a exposição bíblica. Por isso que nós não damos às pessoas aquilo que o pastor, que eu contei no início, falou: se a igreja quer palavra, eu dou palavra; se a igreja quer fantasia, eu dou fantasia. Não, nós queremos expor a Bíblia Sagrada para que todos entendam o conhecimento de Deus. E assim, não sejam mais presas fáceis desses homens que conseguem arrebanhar os incautos e colocá-los em armadilhas, aprisioná-los de uma tal forma que eles nunca conhecem a palavra de Deus plenamente, porque o que eles querem é poder, o que eles querem fama, eles querem dinheiro, eles querem monetização, eles querem jogar para a torcida, serem aplaudidos, é tudo o que eles querem, e falar para as pessoas aquilo que elas estão esperando, aquilo que elas estão querendo. E se for para fazer isso, meus irmãos, eu prefiro ir pregar lá na praça. Eu prefiro ir pregar em qualquer outro lugar. Mas eu vou pregar a palavra de Deus. Mas pode chegar o tempo em que todo aquele que abrir a palavra e expuser a palavra verdadeiramente, fidedignamente, ele venha a sofrer consequências muito sérias e graves, assim como já aconteceu. Por isso eu digo para você, o papel da igreja hoje é formar discípulos verdadeiros de Cristo. Não pessoas com conhecimento escasso, não pessoas que só sabem a superficialidade, mas pessoas que saibam identificar o ensino correto
e fazer uma distinção do ensino promovido por aqueles que são falsos ensinadores. Deus abençoe a cada um de nós.